a mais um vídeo do nosso canal. Eu quero te agradecer a você que tem acompanhado todos os vídeos e você que é novo aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe muito esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de dar uma curtida aí para nós, tá bom? Hoje o assunto é casamento. Nós fizemos uma enquete no Instagram e foi feita essa pergunta: como que eu faço para ter um casamento saudável? Eu achei muito interessante essa pergunta e decidi criar um vídeo, fazer um vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre casamento. Esse ano eu fiz 20 anos de casada, né? Então, 20 anos de casada, a gente tem uma história, né? Tem muitas histórias aí de casamento. Uma coisa que é importante a gente entender em casamento, que casamento também passa por fases, né? E casamento tem idade de maturidade. Não posso olhar para o casamento de uma pessoa que tem 20 anos de casado e querer comparar com o meu casamento, que tem 1 ano de casado, 5 anos de casado, 1 mês de casado, né? Porque existe aí níveis de maturidade para o relacionamento, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa ter aí na sua cabeça é que você não deve olhar para um casamento de muitos anos e querer comparar o seu casamento com esse casamento, até porque você não tem aí esse tempo todo de casado e cada casal também é um casal, tá? Sempre a grama do outro vai parecer mais verde do que a nossa. Isso é fato. Então você não deve olhar, né, nem comparar o seu marido ou a sua esposa com um outro casal, porque nós somos diferentes. Uma outra dica que eu acho importante para você pensar com relação a casamento é você entender e conhecer a história do seu cônjuge. Qual é a bagagem que esse cônjuge trouxe junto com ele para esse casamento? O que tinha dentro dessa mochila emocional desse casal, desse cônjuge, né? Cada um, né? O casal trouxe cada uma mochila emocional ali com sua história de vida, seus traumas, né? Seus traumas de infância, seus conceitos de casamento, né? O conceito aí das suas famílias. E nós sabemos que as famílias são diferentes, né? Tem família que é de um jeito, tem família que é disfuncional, tem família que não. Então, como foi, né? A história, como é a história aí da infância, da vida do seu cônjuge. A partir do momento que você começa a conhecer a história dele ou dela, você vai começar a entender melhor por que essa pessoa age de determinadas maneiras, tá? Então é muito importante você conhecer a história do seu cônjuge. E uma outra coisa que é fundamental, tá? No casamento: respeito e submissão. Isso no caso da mulher, né? O respeito é fundamental tanto para o homem com relação à mulher ou da mulher para o homem. Agora, a mulher, vou falar agora como mulher, como esposa. Eu, no início do meu casamento, eu vim de uma família totalmente desestruturada, né? Uma família onde quem mandava, né, era minha mãe mandava e desmandava. Então eu cresci vendo isso, né? A minha mãe mandando no meu pai. Então eu casei automaticamente, inconscientemente, eu comecei a reproduzir aquilo que eu via minha mãe fazer. E para mim aquilo era o certo, né? Casei com um homem que veio de uma família estruturada, em que o homem cumpre o papel do sacerdote e a mulher cumpre o papel da esposa submissa. E para ele aquilo ali era novidade. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que tinha muita maturidade, ele, apesar da idade, né? Apesar de ser muito novo, nós nos casamos. O meu esposo tinha 19 anos e eu tinha 17 para 18 anos. Então, assim, ele sempre teve muita maturidade, sempre foi muito mais maduro do que a idade que ele realmente tinha. E ali, nesse casamento, no início do meu casamento, eu quase acabei com o meu casamento por causa disso. Porque eu queria
reproduzir no meu casamento as atitudes que a minha mãe tinha com meu pai. Mas o meu marido não era o meu pai. O meu marido não agia como meu pai. Ele não fazia o que meu pai fazia e isso não justifica também as atitudes da minha mãe. Quando eu comecei a entender essa questão da submissão, a observar outras pessoas, né? Eu sempre olhei muito o comportamento da minha sogra, como que a minha sogra agia, e aí eu comecei, né, a copiar algumas coisas, a agir dessa maneira, o que a Bíblia diz com relação à submissão. E aí, submissão, né? O que é submissão? É confiança. Eu só me submeto a alguém que eu confio, né? Eu confio que essa pessoa está fazendo ou quer o melhor para mim ou para o nosso relacionamento. Então, submissão é confiança. Mas eu não tinha esse entendimento, né? Eu não sabia o que era submissão. E aí eu comecei a entender o que era submissão e a importância. E eu comecei, teve uma época que eu fiquei até enjoada, que eu comecei a pregar para as mulheres aqui na igreja. Assim que a gente começou, a gente tinha um grupo de mulheres, tinha uma oração, e sempre que tinha algum culto, vira e mexe, minha palavra voltava para submissão. Aí eu até ouvi algumas críticas, né? E claro, de mulheres que não se submetem aos seus maridos, então, né, não gostam nem de ouvir sobre esse tema. E aí elas falando, né? Ah, que a pastora só prega sobre submissão, que a pastora agora só prega sobre submissão. Gente, eu prego sobre submissão, eu gosto de falar de submissão, porque foi a submissão, né, que me fez hoje viver um casamento abençoado. É o segredo. Eu falo que a arma secreta do casamento é a submissão. Quando a mulher entende o poder da submissão, ela não quer usar outra arma, porque a submissão é uma arma muito poderosa. Quando você se submete a seu marido e se submete com alegria, e a Bíblia manda a gente se submeter como ao Senhor, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo isso para você, é a Bíblia. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, não tem argumento, né? E aí, eu entendo que eu preciso me submeter. E aí, o que é submeter? Ah, então, pastor, agora eu vou me submeter ao meu marido e aí eu não tenho direito de opinar em nada, eu não posso dar minha opinião. Não é isso. Submissão não quer dizer isso. Submissão quer dizer você ouvir, você tem direito de falar, você tem direito de escolher, você tem direito de opinar, só não tem direito de mandar. Você não tem direito de querer fazer do seu jeito, ainda que seu marido vá quebrar a cara. Mas tá bom, meu amor, se você tá falando, eu confio em você, né? Eu acredito que vai dar certo. E aí você vai se submeter ali a algo que ele está trazendo para a família. Você está confiando, não, meu amor, eu acho que pode não dar certo, mas eu confio que você é um homem de Deus. Eu confio que, né, que como você está dizendo, pode sim dar certo. Isso é se submeter, tá? E quando a gente entende isso, fica mais prazeroso para eles nos amar como Jesus amava a igreja, como Jesus ama a igreja. Fica muito mais fácil para eles. Quando a gente se submete com prazer e com alegria, eles sabem, eles sentem. E eles têm prazer em cuidar de nós, nos proteger. Eu sempre falo isso, que a mulher, cada um tem o marido que merece. E é verdade. Às vezes a gente tem um marido ignorante, um marido que faz de tudo para não estar em casa. Qualquer hora extra que aparece no trabalho, o marido quer pegar, porque o lar, né, a casa não é um lar. A casa é um lugar, um campo de guerra, né? Ele já chega sendo cobrado, ele já chega sendo criticado, e ele não é cuidado ali naquela casa, ele não se sente amado naquela casa, não se sente abraçado naquela casa, então ele quer estar em qualquer lugar, menos em casa, né? Então, essa submissão é você estar atenta à necessidade do outro, à vontade do outro, ao que ele precisa, né? E você está ali fazendo o seu papel, cumprindo isso com alegria. Nós precisamos entender isso. Eu preciso me submeter, mas não só porque eu sou obrigada, não. Eu preciso me submeter com alegria,
porque é como se fosse ao Senhor. Ah, pastora, mas é porque você não conhece meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você já experimentou se submeter ao seu marido? Já experimentou amar o seu marido, ser mais gentil, ser mais doce, ser mais carinhosa, ali falar palavras de apoio, palavras de incentivo que vão levantar a autoconfiança dele, ele vai saber que ele tem ali uma pessoa que confia nele, que acredita nele. Gente, isso muda tudo. Só que a gente sempre quer esperar a mudança do outro primeiro, antes da gente mudar. Experimenta algo diferente. Teve um dia que eu conversei com uma moça, eu fui no salão dela e aí eu nunca tinha ido lá. E aí eu fui lá, foi Deus, né? Aí ela começou a conversar comigo e falar comigo, eu tô pensando em me separar do meu marido, por isso, por aquilo outro, e foi falando um monte de coisa. E eu fui ouvindo ela falar, aí depois eu falei com ela assim, sabe qual que é o problema do seu marido? O tanque de amor emocional do seu marido tá vazio. Seu marido precisa entender que ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ainda que você ame mais os seus filhos, mas ele não precisa saber. Então ele precisa se sentir a pessoa mais importante da sua vida. Você precisa encher o tanque de amor dele, ele precisa se sentir confiante do seu amor, que as coisas vão mudar. E aí, né, dei umas orientações para ela e eu viajei. Quando eu voltei de viagem, e ele não estava mais querendo ir na igreja com ela e tal. Aí eu fiquei uns 10 dias fora. Quando eu voltei, ela foi lá onde eu estava, me abraçou lá na frente e falou assim, pastora, eu quero te agradecer por aquela conversa aquele dia lá no salão. Meu casamento tá uma bênção, pastora. Eu fiquei brava na hora que a senhora falou comigo, eu não queria ouvir aquilo não. Mas eu resolvi colocar em prática o que a senhora me falou e o meu casamento mudou. Meu marido tá um anjo comigo. Meu marido me espera para almoçar, faz comida para mim, me busca no meu trabalho. E meu marido tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá vindo na igreja comigo e tem ido até hoje. Então, assim, mudou a história do casamento dela, o fato dela entender que ela precisava encher o tanque de amor emocional do marido dela. Depois eu posso gravar um vídeo para falar com vocês sobre as 5 linguagens de amor, que foi, né, nesse livro que eu aprendi essa questão sobre o tanque de amor emocional, sobre a importância de você comunicar amor na linguagem do outro, tá bom? Mas eu espero aí que você possa ter entendido um pouquinho, né, sobre como manter um casamento saudável. Não compare o seu casamento com o casamento de ninguém. Não fique olhando a grama lá do vizinho, né? Então, não cobre do seu casamento mais do que ele pode oferecer, tá bom? Seja submissa ao seu marido. Tenha uma vida sexual saudável, gente. Isso é muito importante. Não importa quantos anos de casado você tem. Não importa o que você ouviu a vida inteira. Porque uma vez, conversando com uma moça, ela falou comigo assim, mas eu já tenho uns 5 anos de casado e eu sei que depois que o tempo vai passando, essa questão sexual vai ficando pior mesmo, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, minha filha, isso é mentira do diabo. Não existe isso. Eu falei, eu tô com 20 anos de casado e a minha vida sexual hoje é muito melhor do que quando eu casei. Eu falei, então isso aí não é verdade não, isso é mentira do diabo. Tira isso da sua mente. Sexo, gente, 80% tá aqui, ó, na cabeça, principalmente para a mulher. A mulher não é igual o homem, né? Aquela coisa toda. Sexo está na cabeça. Então, começa a pensar mais, né? Em você, com seu marido, é lógico. Pensar mais em sexo e falar as coisinhas com ele, beijar e tal, tá? E mesmo que às vezes ele te frustre, mesmo que às vezes ele não corresponda do jeito que você queria, não deixa a peteca cair, não. Continua, insista. Quando a vida sexual do casal tá bem, tá saudável, o resto tudo flui de uma maneira abundante, gente. Se o casal está bem, né, não só na vida sexual, mas em todos os quesitos, os problemas externos, eles nos afetam menos. Então, quando a gente tá bem dentro de casa, o mundo pode estar quebrando lá fora que para você tá de boa, tá bom? Então, lute
lute pela saúde do seu casamento, faça o possível, né? Veja o que a Bíblia diz com relação a isso. Ah, mas eu tenho uma dúvida com relação a isso e aquilo outro. O que que a Bíblia diz a esse respeito? Vá pela Bíblia. Deus não erra, né? Deus, foi Ele que nos fez, Ele sabe como que a gente funciona, né? Melhor do que a gente mesmo. Então não tem erro. Você não quer errar? Padronize o seu casamento pelo que a palavra de Deus diz, tá bom? Um beijo para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Lembre de compartilhar aí com a sua família, com seus amigos, de curtir bastante aí o vídeo, tá bom? Fica com Deus.